Olá, quinto ano! Hoje nós vamos fazer o texto da página 54, onde o gênero é um poema. E nós vamos ver então, vamos fazer a leitura desse texto. Vamos fazer a leitura então? A criança mais velha do mundo. Ontem, hoje, amanhã, tudo igual. Ao mesmo tempo, tão diferente. Hoje, por exemplo, é meu aniversário. De novo. Eu sei, ainda sou criança, mas ninguém precisa me contar. Um dia vou ficar velha. Eu, você, todo mundo. E não adianta reclamar, porque tudo que existe envelhece junto. Envelhecer é o mesmo que viajar de trem. Cada ano é uma paisagem nova na janelinha. Quanto mais paisagens a gente vê, mais velhinha fica. E começa a saber de muita coisa. Começa a saber que envelhecer é tão divertido como brincar no escuro e não ter medo. Que é tão gostoso como nascer e não chorar. É como ter sono e poder dormir sem dor. Não ter um dia que o tempo não passe. Desde o soninho dentro da barriga grávida. Desde o grito quando a gente nasce. Então, de segundo em segundo, a primeira hora vai embora. Fica perdida, esquecida na memória. E a memória é sempre nova. Aparece e evapora. A gente lembra porque guarda tudo na memória. É o palácio da memória, é a cabeça. A lembrança é muito útil. Serve ao contrário da perda. Quem morre, por exemplo, não vai morar no cemitério. Vai morar na lembrança. Eu não lembro de quando fui velha, mas me lembro de quando chorava. Talvez porque ainda chore. E o começo de tudo é bebê. Todo mundo que não é, já foi bebê. Minha mãe já foi, minha avó faz tempo que foi. Antes de vários ontens, desde que tudo começou. O começo do tudo é quando a gente chora. É todo dia, é começo de tudo. O bebê, quando nasce, chora de alegria. Chora porque tudo começou, porque virou gente. Às vezes, a gente chora de alegria, sabia? Hoje é meu aniversário. Ontem, hoje, amanhã. Prefiro diferente. E sempre o mesmo. Contanto que tenha parabéns. Marcelo Romagnoli, ilustrações de Camila Casaroni, a criança mais velha do mundo. Na página 56, então, nós vamos fazer atividade por dentro do texto, tá? E nós vamos ver no exercício 23, o eu lírico do texto é quem? A pessoa, o personagem do texto é quem? Um menino ou uma menina? Você viu que é uma menina que está contando, né? Porque ela diz isso. Escreva um dos versos do texto e confirme isso. Então, um dos textos que nós encontramos é: eu não me lembro quando eu era velha. Se ela está dizendo velha, ela está falando para o gênero feminino. Então, ela está indicando que ela era uma menina. Foi a menina que escreveu o texto. O texto faz reflexão sobre o quê? Sobre a infância, sobre a velhice, sobre as festas de aniversário ou a passagem do tempo? O que você entendeu então? É sobre a passagem do tempo, que então, ela está contando ali que o tempo, então, é como se a gente estivesse na janelinha de um trem, né? Cada dia a gente visse uma paisagem nova. Esse poema apresenta diálogo ou um monólogo? E justifique sua resposta. O que é um diálogo? Quando a gente conversa, né, com duas pessoas. Ó, já está falando de, né, dois. Diálogo. Tem uma conversa com alguém, mais de uma pessoa. Mas quando a gente fala de um monólogo, lembra? Monossílaba, uma sílaba só. Monólogo, nós temos uma pessoa só falando. Então, ela está contando a história e lendo ao mesmo tempo. Então, ela é a protagonista, a personagem, e ela também é a autora, e ela também que está lendo para ela, né? É como se ela estivesse falando sozinha. No desafio do exercício 26, diz assim, ó: no decorrer dos versos há imagens poéticas,
criada com algumas finalidades, encontra essas imagens no texto e explica o efeito de sentido delas. Então, nós temos o envelhecer e memória. Nós temos, então, qual que é a imagem do envelhecer e qual que é o objetivo desse envelhecer e da memória. Então, a imagem que nós temos do envelhecer, que ela diz no texto é: envelhecer é o mesmo que viajar de trem. E qual que é a memória disso? É a memória que é sempre nova. Ela aparece e evapora, né? Então, ela conta ali que a nossa memória é como uma névoa, né? Ela aparece e evapora. Qual que é o objetivo do envelhecer, então? As imagens da viagem do trem e das paisagens diferentes, elas marcam a passagem do tempo. E essa passagem do tempo é o que determina o envelhecimento. Então, ela conta que nunca tem uma paisagem repetida, sempre uma paisagem nova. Por quê? Porque cada dia tem novas expectativas, novas passagens, né? E qual que é a memória, então? Qual que é o objetivo dessa memória? Explica o caráter não fixo da memória. Por quê? Porque as recordações que temos não ficam todo momento na nossa cabeça. A gente não fixa uma memória na cabeça. As memórias, elas vão e voltam, né? Elas vão e vêm. Então, a gente esquece por um tempo. Se a gente conversar com outra pessoa, a gente volta naquela memória de novo, né? Na página 57, então, no exercício 27, vem perguntando: as respostas às perguntas a seguir com o verso do texto. Então, você precisa responder, né? As perguntas de acordo com os versinhos do texto que você encontra, tá? Onde mora a memória? E a resposta é lá do texto que diz: o palácio das memórias, o palácio da memória é a cabeça, né? E a letra B diz assim: por qual motivo choramos quando nascemos? O que ela fala lá no texto? Por qual que é o motivo que nós choramos quando nós nascemos? E ela diz então: o bebê, quando nasce, chora de alegria. Chora porque tudo começou, porque virou gente. Esse é o texto que fala o motivo pelo qual nós choramos. E letra C fala: para que servem as lembranças? E ela fala assim no texto: a lembrança é muito útil, serve ao contrário da perda. Então, esse é o motivo da lembrança, segundo a autora do texto. Então, nós vamos ver o estudo da língua, que fala assim, ó: leia os versos abaixo e responda. Cada ano é uma passagem nova na janelinha. Então, cada ano é uma passagem nova na janelinha. E o outro texto diz assim, outra parte, né? E a memória é sempre nova. E a memória é sempre nova. Então, a pergunta do texto é: qual seria o sentido dos versos se as palavras em destaque fossem trocadas entre si? E por quê? Imagine se de repente a palavra a de baixo fosse para cima e a de cima uma fosse para baixo. A cada ano é a paisagem nova na janelinha. E embaixo, e uma memória é sempre nova. Será que faria sentido entre elas se fossem trocadas? Vamos ver. Se houvesse a troca, o sentido dos versos seria diferente. O primeiro verso que diz a paisagem, imagina, é uma paisagem. Ela ficaria a paisagem, indicaria algo específico, só naquele momento. Essa é uma paisagem, a paisagem. Mas está dizendo a cada ano é uma paisagem, né? Ficaria diferente. E no segundo diz uma memória, né? Já pensou? Uma memória. Também ficaria uma memória qualquer, uma lembrança, naquele momento. Mas dizia a memória é sempre nova, é uma coisa maior, mais ampla, né? No verso 29, né? No verso e o palácio da memória é a cabeça. O autor poderia trocar as palavras destacadas entre si? Por quê? Será que ele poderia trocar o pelo a e o a pelo o? Vamos ver então como é que ficaria, né? Não combinaria, né? Porque imagine assim: e a palácio da memória é o cabeça. Nossa, ficaria estranho, não é mesmo? Então, elas não combinariam, porque o gênero delas, em gênero e número, os substantivos acompanham palácio. Então, não daria certo, porque quando fala
Palácio está falando uma palavra masculina, né? E ela está no singular, né? É um único, né? E cabeça. Cabeça é uma palavra o quê? Feminina, né? E também está no singular. Então, não combinaria. Na questão 30, diz assim, ó, leia os versos a seguir. Desde o soninho dentro da barriga grávida. E o outro verso. E a memória é sempre nova. Essas palavras em destaque, elas são o quê? Elas são verbos? Elas são adjetivos ou elas são substantivos? Elas são substantivo, porque está falando de algo, né? Desde o soninho. O soninho aqui é o substantivo, tá certo? E a memória também é o substantivo. Então, marque aí o substantivo. Letra B. Quais palavras aparecem antes das que estão em destaque? Pinte-as, né? Você vai marcar ali, então. Qual que é a palavra que diz antes de soninho e de memória? É a palavra o e a palavra a, tá certo? Então, você vai ali e pinte no seu texto. Letra C. Essas palavras poderiam aparecer em outra posição, mantendo o mesmo sentido? Será que eu poderia colocar desde a soninho e desde o memória? Não, né? Pois os versos ficariam sem sentidos, né? Eles ficariam diferentes, né? Letra D. O autor combinou essas palavras nos versos? Explique. Ele combinou? Sim. Sim, porque em o soninho e a memória, as palavras combinam em gênero, que são masculino e feminino, né? Então, colocou no lugar certo delas, e também no número. Imagina se ele colocasse assim, e as memórias é sempre nova, né? Então, seria são sempre novas. Então, ele colocou de maneira certa, porque está combinando com a palavra masculina e feminina e também a quantidade, né? Singular e plural. Na 31, então, está pedindo para circular os substantivos e as palavras que aparecem antes dele na frase a seguir. Então, está falando para você substituir, para você circular o substantivo e a palavra que vem antes. Então, seria o quê? A lembrança, o tempo, não para, né? As palavras que você circulou são o quê? Letra A. Nas duas frases são femininas, estão no singular? Não, né? Na B. Na primeira frase são femininas e estão no singular, e na segunda são masculinas e estão no singular. Sim, é a letra B, tá certo? A 32 diz assim, ó, reescreva o verso a seguir com as alterações indicadas e verifique como ficaria o sentido. Então, tá falando o bebê, quando nasce, chora de alegria. Então, primeiro, letra A fala, mude a parte em destaque para feminino. Então, nós vamos mudar para o feminino. Então, o bebê agora é a bebê. A bebê nasce, a bebê quando nasce, chora de alegria. E a letra B pergunta assim, mude a parte em destaque para o plural. O que é o plural? É a quantidade, lembra? Então, agora a gente vai mudar a frase, né? Os bebês, quando nascem, choram de alegria. Nós vimos ali no clique que as palavras que aparecem antes do substantivo, combinando com eles no masculino ou no feminino, né? E no singular ou no plural, eles são chamados, eles são números, né? Eles são chamados de artigos. Então, a, o, a, os, as, os, né? Uns, uma, uns, né? Tudo isso daí, eles são, então, artigos, tá? Quando eles vêm antes, então, do substantivo, tá? Vamos ver, então, na 33. Encontre no box, né? No clique ali do box, né? Os artigos que completam as frases a seguir. Então, você vai ler a frase e vai estar colocando, então, o artigo. Se é masculino, se é feminino, né? Você vai ver ali, vai colocar de acordo. Se é o, os, a, os, as, uns, uma, uns, tá? De acordo com o que se pede na frase. Na 34, então, você vai escrever o título do poema. Qual que é o título do poema, né? Letra A. O título se refere à criança mais velha do mundo. De que lugar? Do mundo, né? E letra B. Como ficaria esse título sem a palavra do? Ficaria sem sentido ou difícil de entender, né? Ficaria criança mais velha mundo. Ficaria estranho, né? Está faltando alguma palavra para completar o sentido das frases a seguir?
Leia-os e depois escreva incluindo o que for necessário. Então, envelhecer é o mesmo que viajar trem. Então, você vai completar o que está faltando. Letra B, o bebê quando nasce chora alegria, tá certo?